Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai ver a etapa de refatoração e comparar essa etapa de refatoração com a etapa de depuração. Para isso a gente vai utilizar o nosso código da matriz simétrica. A gente já fez a depuração da matriz simétrica nas aulas anteriores e agora a gente vai ver a etapa de refatoração do código da matriz simétrica. Eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like, porque isso ajuda com que o YouTube faça com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Também, se você puder, tem um link na descrição com o nosso canal do Apoia-se. Você pode ser apoiador do Geofisicando por apenas R$5 por mês. Está aqui o nosso matriz simétrica, e a gente vai fazer na prática, passo a passo, os passos da refatoração. Primeiramente, a gente vai ter que rodar de novo os nossos testes para assegurar que o nosso código está funcionando. Então a gente vai rodar com make test, todos os códigos estão, o nosso código está funcionando, Está aqui os nossos testes da matriz simétrica e ele está exibindo um log aqui das funções, ok? Os testes eles vão servir de cobertura para o nosso código. Então a gente vai fazer as alterações agora nos códigos, não vamos alterar os testes. E estes testes vão validar se as alterações que a gente fez não alteraram o comportamento do código. Então vamos fazer uma alteração no nosso código aqui. Basta ir lá em matriz.c. A primeira coisa é tirar esse login. Vou tirar o login das funções, tirando aquela definição da macro login. Aí eu rodo o make test. Todos os testes passaram, ou seja, as alterações que eu fiz não alteraram o comportamento do código. Os testes estão assegurando, estão dando segurança de que eu possa alterar o código sem alterar o seu comportamento, sem alterar aquilo que ele faz. Agora a gente vai no código da nossa matriz, na implementação das nossas funções, e vamos avaliar o que precisa ser melhorado, o que pode ser alterado de modo a deixar o código cada vez mais legível, e a sua manutenção mais simples. Primeiramente, na nossa função matriz simétrica, eu vejo que os nomes de função não são bastante claros, não são claros o suficiente. Porém, esse não é o principal problema que a gente percebe aqui. O principal problema são os nomes das variáveis. Por exemplo, essa variável s. O que significa s? Essa variável n. O que é a variável n? Aqui, dim. Poderia ser escrito, por exemplo, dimensão. Ia ficar mais claro que se trata da dimensão da matriz. Aqui tem a nossa função libera. A nossa função libera está um pouco mais razoável. Mas ainda assim, esse v eu não consigo compreender só de olhar para a variável o que ela é. O principal problema vai surgir nessas funções acessa e atribui. Na função acessa, leiam bem esse comentário aqui. Índice do elemento do vetor. E esse aqui é a variável k. Ou seja, não está claro o que essa variável faz, o que ela é, de modo que eu preciso colocar um comentário do lado dela para que o programador possa entender o que ela é. Ok? Então esse comentário aqui está mais atrapalhando do que ajudando. Se o nome da variável fosse claro, esse comentário seria completamente desnecessário. Aqui, por exemplo, int i e int j. A gente já sabe que se trata da linha e da coluna da matriz. Porém, seria muito melhor que a gente utilizasse, no lugar de i, a palavra linha, e no lugar de j, a palavra coluna. A leitura do código se tornaria mais natural. Tem esses dois ifs aqui, esse primeiro if que verifica se a linha e a coluna passadas para essa função acessa, elas são válidas. Aqui abaixo eu tenho um if que calcula o índice do vetor. E aqui também eu tenho dois ifs exatamente iguais. O primeiro if que verifica se essa atribuição foi válida e o segundo if que verifica, que retorna para mim o índice do vetor. Ou seja, esses dois ifs aqui, eles são código duplicado. Ou seja, dos objetivos da refatoração é justamente eliminar esse código duplicado. Esse código
esse código duplicado aqui que está sendo repetido nas duas funções. Por quê? Porque se eu tiver que fazer uma alteração em um desses códigos, eu vou ter que alterar em dois lugares diferentes, né? A manutenção fica muito mais complicada com isso. Por último, tem aqui float v. Porém, o vetor da matriz também se chama v. Seria muito melhor que, ao invés de v, eu utilizasse a letra f, por exemplo, nesse lugar, tá? No lugar de v. Ficaria mais claro e não confundiria com esse vetor da minha matriz simétrica. Nós vamos começar fazendo as alterações na função atribui. A gente vai modificar a função atribui e vocês vão ver como o código, a leitura, fica bem mais facilitada quando eu faço esse tipo de alteração. Eu faço a refatoração. Ok? Primeiramente, a gente pode substituir o i por linha, o j por coluna e o v por f. Ok? Vou fazer a indentação aqui, né, da minha variável, dar um espaço, né, para melhorar a leitura. No lugar de cá, eu vou pôr índice. Ok? É o índice do vetor, então seria melhor chamar de índice logo. Aqui a gente vai colocar no lugar de i, linha. Aqui também linha. Aqui j, no lugar de j, coluna. E no lugar desse j a gente vai colocar coluna também. Vocês já podem observar o quanto esse if aqui agora ficou mais claro, né, sobre o que ele faz, do que ele se trata. Primeiramente, se linha é menor que zero e se linha é maior ou igual à dimensão da matriz. O que vai acontecer? A atribuição é inválida. Ou seja, esse if aqui, né, tá claro que ele está fazendo uma verificação se a linha está dentro, né, das dimensões especificadas pela matriz. E se a linha é negativa, obviamente ela está fora dessas dimensões. Aqui no caso, se a coluna é menor que zero e se a coluna é maior ou igual à dimensão da matriz. Significa que ela está fora, né, do meu intervalo, né, de elementos da minha matriz. Por isso a atribuição é inválida. Então fica muito mais claro de ler esse código if depois que eu troquei o nome de variáveis para linha e coluna. O próximo é fazer o mesmo com o if daqui de baixo. Basta colocar aqui linha, coluna. Já fica mais claro do que esse teste se trata. Eu estou verificando se a linha, né, o número da linha é maior ou igual ao número da coluna. Se for, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Para calcular quem? Para calcular o índice. Então eu ponho linha mais 1, né? E no lugar de j eu ponho coluna. Ou seja, eu testo se a linha é maior ou igual à coluna. Né? Se a linha for maior ou igual à coluna, eu utilizo essa forma para calcular o índice. Abaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Se não, ou seja, se a linha é menor do que a coluna, eu vou utilizar a fórmula de baixo para calcular, né, o meu índice do vetor. Coluna e aqui linha. Ou seja, ficou bem mais claro que esses dois ifs, né, do que esses dois ifs se tratam. Por último, eu altero a minha função de log. Aqui eu ponho linha, aqui coluna e aqui o índice. E aqui abaixo, ao invés de v, eu coloco f e no lugar de cá eu ponho índice. Agora fica mais fácil de entender que se trata de um índice desse vetor v e que a minha matriz, a minha estrutura matriz, ela tem um vetor v. E esse f vai ser atribuído a essa posição, né, no vetor v. Ok? Então fica bem mais fácil de entender o que a minha função atribui está fazendo. Tá? Na próxima aula a gente já vai trabalhar fazendo as mesmas alterações com a função acessa e modificando esse if duplicado aqui, encapsulando ele dentro de funções. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.